E aí, meu povo? Bom, bora conversar um pouquinho? Cara, estresse generalizou hoje, né? No iFix a gente viu alguns ativos clássicos caindo. E, enfim, e é isso que a gente vai conversar hoje, né? Vai conversar um pouquinho. Chegando aí. Bom, o Vespa caiu 1,53, aí você vai olhar o iFix, não caiu quase nada. Mas aí, o que assusta um pouquinho, mas aí não é para trazer medo não, tá? Só para mostrar. Hoje, o 2035, o IPCA 2035, que a gente fala bastante, que é bom que você tenha uma referência. Se você ficar olhando 29, 35, 45, você perde um pouco de referência. A gente sempre fala do 35, que é até mais longo do que a gente acha que para muitos olhava CRI e tal, mas é uma boa métrica. E ele bateu 5,82, né? E 5,82 é valores assim de início do ano, onde a gente estava com o mercado muito estressado. Então, assim, o estresse chegou na curva de juros. E chegou forte. Eu tô apostando, mostrando isso na NTNB. Porque, tipo assim, se você for olhar, sei lá, 90% dos FOFs que fazem alguma correlação, eu acredito nessa correlação também de juros futuro, a correlação sempre está relacionada com a NTNB. Então o estresse chegou na NTNB. Ponto. E o iFix meio que está se segurando, aí você vai ver alguns ativos seguros, outros não cai tanto, aí você vai entender, será por que não caiu tanto? Aí você olhar, tipo, um dos maiores, Canip. Hoje o Canip não caiu tanto. Pô, você olha, por exemplo, eu vou pegar alguns maiores, HGLG, também nada. Aí KNHY, também não. Vamos ver o Iridium. Também não. Então, assim, grande parte dos caras que estão ali, né, maior, assim, eles não caíram no patamar tão, chegaram tão baixo, assim, se foi isso que a gente está falando, tá? Deixa eu puxar uma pergunta aqui. Peraí. Para melhor comparar o FI, o melhor é comparar com o NTNB de 5 anos? Cara, o ideal do FI é você pegar mais de 10 anos, tá? É uma referência melhor de duration, tá? Então a melhor referência é uma duration, porque você tem um ativo de duration longa, né? Que é um fundo imobiliário. Uma NTNB de 5 anos seria se eu fosse comparar com, sei lá, um ativo de FI de CRI. Um FI de papel, normalmente eu compararia. Por quê? Porque a maioria dos durations está entre 4,5 e 6 ali, as maiores. Então se eu pego uma de 5, eu tenho uma referência muito importante do que vai acontecer com o papel referência deles. Mas, no geral, para fundo de tijolo, eu posso pensar numa duration maior, tá? Ou seja, o equity em si, ele carrega mais duration e isso importa também, tá? E a gente estava olhando aqui, assim, eu não consigo mostrar os gráficos em si, mas a gente estava compartilhando aqui, deixa eu só dar uma... O volume negociado hoje também foi uma coisa absurda, assim. Mas só para ter ideia, cara, o DIF 24 terminou em 12, ou seja, a previsão ali 12, ou seja, já mostrando que o mercado não está acreditando que essa queda vai continuar, ou seja, já apostando numa diminuição do próprio Banco Central nas quedas. A gente ainda tem um viés, né? O F24, vamos ver o F25. O F25 já voltou para 11. Então, mais ou menos, né, pensando aí num cenário mais complexo, isso daria ali uma taxa de 10, né? Assim, o mercado já não acha que chega exatamente no patamar mais baixo. Mas cuidado, os juros futuros estão aí para errar. Mas eles estão, assim, tirando os erros, que eles são muito ancorados na Selic, o Banco Central vai olhar os dados de economia. Por enquanto, os dados de economia ainda leva a gente manter as quedas. Isso, para mim, está claro. Pelo menos a próxima vai vir ainda, deve vir nesse patamar aí de 0,5. A gente ainda tem espaço para chegar no 12%, com certeza. Até o próprio, no mais estressado que foi hoje estressou bastante mesmo. Ele chegou. E a gente tá num momento bem complexo. E basicamente a gente viu que o Bovespa perdeu. A gente até acreditava que o mercado ia ficar bem melhor, mas não, ficou muito ruim.
E principalmente, assim, o volume que chama atenção nosso é 2025. 2025 chama muita atenção, tá? 2025 o volume tá de fechamento, janeiro 25 tá, puta que tá absurdo, assim. Então, o mercado tá ali continuando nessa vibe aí. Só esses detalhes que a gente tá olhando aqui, justamente quando troca o banqueiro central. Então, assim, se o mercado virar com viés não tão óbvio, é isso que vai mudar. Bom, vamos só comentar mais algumas coisas aqui. Tipo, basicamente, é um mini fechamento que eu queria fazer aqui. A gente viu o X-Speed, por exemplo, de os FINFs caírem. Outro cara importante, Cadif, hoje também fechou nas mínimas, 130,90. Esse patamar ele não chega há bastante tempo. Se você for olhar 5 dias atrás, exatos 5 dias atrás, ele estava a 135. E aí se for olhar, tipo, pagou R$1, cara, você tem uma variação aí de 3%, descontando um valor de um ativo que tem um volume bem importante. Então, tipo assim, o mercado de juros já começou a precificar. O IFRA, eu acho que ele não precificou tanto. BidB também deu uma segurada. Vamos ver o Bodão. O Bodão também segurou. Teve alguns ativos que já estavam. O Ojin também tinha caído um pouquinho. O CDI segurou. E o juro 11, que estava com altíssimo ágio, reduziu também. No mercado já de FIPE, o XPE perdeu o preço, né, caiu um pouquinho. O VIGGT voltou para casa dos 75 ali. Teve... VIGGT caiu. BRZP é um ativo que está sendo bem comentado. Voltou para a faixa de 90. Então, assim, o mercado de risco voltou e voltou forte, assim. Alguns mais líquidos segurando ou caindo um pouco mais, mas no geral a desconfiança hoje é o play do dia, tá? O play do dia, se a gente vai falar, é desconfiança. E enfim, né? Eu costumo falar que, assim, o cenário é para desesperar? Não. A gente toma decisões com base quando a gente vai fazer uma alocação. Tem um dinheiro agora, beleza. O que você vai fazer? Cara, tem uma coisa que, tipo, Diogo, você gosta de FI, adora FI, mas tem uma coisa muito boa, cara. A B tá voltando, por exemplo, a 2035, que é uma taxa longa ali de 12 anos, ela já tá voltando para um patamar de quase 6. Né? Se você for olhar mais longa, é porque a mais longa eu não acho tão legal assim, né? Mas, cara, então assim, você tem, agora voltou a ter algumas opções que estavam mais difíceis, né? Isso pode voltar a fazer parte, né? De novo, eu não acho que a gente tem que isolar o risco, ou seja, não compre ação, não compre fundo imobiliário, nunca vou falar isso, mas é um cenário que, tipo assim, pede cautela. Por quê? Porque, por exemplo, se você for olhar o mercado de varejo, é que o varejo sempre vai ser muito mais sensível a isso. Mas se você for olhar o mercado de juros mudou. Em 3 semanas aqui, a gente saiu de uma B de 5,2, cara, para 5,8. A subida foi muito mais estressante que a descida. A descida foi mais leve, demorou ali por volta. Isso levou o iFix de 2.900 e alguma coisa para 3.220, 330, que foi a máxima. E o iFix ainda não caiu. Né? Se você for ver os maiores ativos, eu citei Canip e tal, esses caras estão segurando a peteca. Por quê? Porque eles têm um viés institucional, o medo de inflação fica rondando, e aí, cara, um cara como o Canip, que é mais inflação, chama atenção. Né? Então, uma Bovespa cair 24%, o que hoje me preocupa é porque, lembra, a gente tem duas coisas que a gente agora, eu tô falando de Brasil, inflação. O que te preocupa? Cara, dólar 5,15 tá quase na minha banda máxima, assim.
Ah, pô, por que isso influencia? Porque chega um patamar ali que você perde. Porque assim, o dólar tem uma elasticidade. O que eu chamo de elasticidade? Ele pode variar num determinado range que ele vai influenciar pouco a inflação. Num patamar maior, ele começa a já pega preço. A inflação já é estimulada por esse patamar. Então a gente já está próximo do range máximo, porque a gente chegou a 5,15. Se você for olhar no começo da semana, a gente estava com o dólar a 4,90, 4,95. Então assim, já está no range máximo e isso impacta a inflação. Impactou a inflação, amigão? Ah, Diogo, mas então eu vou me proteger em ativos de inflação. Cuidado. Cuidado, por quê? Porque a gente ainda, se essa taxa de juros estiver também, como a inflação vai subir, pode impactar a velocidade de queda de juros. Então significa que o CDI ainda não foi descartado. Tá? A gente está com uma taxa de juros alta e com os juros americanos tendo que chegar a 5%, o Brasil tem que ficar com 7, 7,5%. E aí você faz a conta reversa e sabe quanto que vai ter. Inflação de 4. Esse ano fechando em 5, próximo ano fechando em 4, você tem que estar aí com 11,5. Ou seja, tem espaço para cair? Tem, mas pode cair mais leve, pode ir melhorando. E eu acho que isso está sendo essa marca agora, entendeu? Eu não gosto de causar medo, receio, assim, porque não é muito da afetivo. Eu só tô falando assim, do ponto de vista de estratégia. Estratégia é, cara, vou investir agora. Cara, a B tá batendo na sua porta, assim, porra, a B é a 5,80, assim, hoje tá fechando a 5,82, assim. É uma coisa que chama atenção mesmo, a NTNB35, né? Vou olhar, isso aqui é uma coisa que tem que olhar. E, porra, é tesouro, e eu não tô dando exatamente, eu estou falando de estratégia. Fundo imobiliário, FIAGRO, aí a gente vai, assim, normalmente, o pessoal que me conhece sabe, né, usualmente quando o mercado estressa um pouco, eu usualmente, do ponto de vista estratégico, eu falo, cara, vamos ficar mais líquido e vamos concentrar nos mais high grades, né, não exatamente, toma cuidado, porque tem FII, high grade e os caras que têm umas notas melhores, com representação melhor. Nem todo high grade encaixa nesse patamar que a gente está falando. Mas definitivamente eu também não gosto de tomar a decisão, por exemplo, vou vender isso aqui, vou vender. Tomar a decisão muito no olho do furacão. Acho que isso aconteceu uma vez na semana passada. Eu acho que ela foi inundada pelo final de mês, assim. Acho que quarta-feira passada. Acho que foi até o momento que a gente fez uma live que a gente viu que estressou. Falou, cara, olha, toma cuidado para não tomar uma decisão ali, não foi o momento e tal. Esperar um pouquinho para fora, esperar, olhar um pouquinho. Agora tá acontecendo a mesma coisa. Acho que hoje foi um dos dias de mais estresse no DI e isso impactou em bolsa. E assim, agora para mim definiu que a gente perdeu o parâmetro da bolsa. Então a bolsa vai ter que ainda se encontrar num parâmetro mais aceitável. Isso pode ser abaixo ali dos 110, tá? O dólar me preocupa, porque o dólar já está próximo da banda máxima, aonde o impacto começa a já refletir em números mais fortes ali. Acredita que o HGPO em breve vai ser incorporado? Eu sempre acreditei, cara. Eu sempre acreditei. Mas assim, com o cenário mais difícil, o HGPO é um ativo caro, sim, sabe? Eu acho que ele pode, não vai ser agora, não vai ser esse ano. Talvez no final do ano que vem com uma taxa mais favorável. Se a gente tiver uma taxa próxima de 8, 9% e uma inflação mais controlada, eu acredito mais que ele consiga ser vendido e tal. Daí até o mercado já começa a olhar do ponto de vista macro, assim, a gente começa a ter mais players. A gente vai olhar para a economia real, tipo, a absorção líquida não está numa velocidade tão grande. Tá? A velocidade está devagar, então é isso que eu estou querendo precificar. Diogo, a live no YouTube será que horas? Vai ser mais ou menos às 19h40, às 20 horas, por volta de 20 horas hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho com o meu moleque. Então assim, e é isso. Então, HGPO sim, eu acredito que
uma hora ele vai virar. Talvez no final do ano que vem com uma taxa mais baixa, e aí o pessoal faz. Inclusive, eu não acho que seria tão estranho ele meio que ser incorporado, né, para um ativo mais premium, assim. É porque, assim, o único ativo premium ali, porque não dá para o HGRE, não dá para pegar o HGPO, assim, não dá. Assim, vocês usariam muito portfólio, e qualquer um como cotista do HGPO, eu falaria não. Assim, absolutamente não. O único que faria sentido seria o PVBI. E aí, do ponto de vista do PVBI, não faz. Aí acontece a mesma coisa que acontece às vezes com o PVBI e o ONF, né? Pô, a administradora ali entendeu de uma forma diferente, aí estão tentando que mudar de administrador para tentar continuar com a venda. E uma coisa me chama a atenção, né, assim, do ponto de vista de quando a gente fala Credit Suisse. A Credit Suisse já tem aprovado o HGRU, a emissão. Já foi aprovado nos ativos que são objetos de compra. Já está tudo aprovado. Por que essa oferta ainda não foi para frente? A única coisa que me tira da cabeça é: pode ser que eles estão negociando. Porque, vamos lá, imagina se você está no meio de uma missão e acontece de sair que foi vendido para A ou para B. Você concorda? Imagina se for vendido para A ou para B. Se foi vendido para A ou para B, você concorda que isso pode ou micar a emissão? Então, o HGRU tá segurando demais. Nesse patamar, assim, eu acredito que eles vão fazer até... Porque, assim, toda vez que eles fazem a aprovação, eles têm um período, né? Até que é o mesmo período que vale a aceitação da proposta dos outros caras. Tudo isso tem um dado de vencimento. E uma vez aprovado, já está aprovado, por que está demorando um pouquinho? Eu acho que eles estão tentando organizar isso para definir o que vai fazer. Então o que fala assim, a Credit Suisse não vai ser vendida, não sei de fato, mas eu acho que só isso pode estar travancando um pouquinho o HGRU, porque o resto está tudo meio liberado. Tá? Diogo, por que as calls de CF seriam um pouco mais produtivas? Porque fica gravado, né? O objetivo não é ficar gravado em si, né? E a gente não, assim... a gente fala de estratégia, explica um pouquinho, entendeu? Então, não faz muito sentido pra gente ter call, assim, entendeu? Bom, eu acho que o que eu queria falar em relação ao mercado era basicamente isso, tá? Eu vi o Canipão, vi GT. Vamos ver alguns que tem caído bastante. Que caiu 1,23. Ou seja, quando vem a taxação dos rendimentos, você pensa que vem? Cara, não. Já saiu, né? Os fundos imobiliários já foram meio que isentos dessa leva de taxa. Assim, uma hora vem, viu, Thiago? Uma hora vem isenção, mas não vai ser por agora, não. De dividendo em si, né, das empresas, a gente acredita que pode ser que até o mandato final desse governo possam tentar de novo. Não sei se não vai ser tão fácil passar. Tá? Mas foi isso que eu falei, Igor. Eu acho que é justamente isso. HGLG 159, chegou ali, tá segurando a peteca bom, RXF 110, HGRU. O HGRU tinha caído bastante, mas ele também estava num patamar muito absurdo ali. Agora ele está bem mais próximo da realidade ali. O HGRU tinha subido para um patamar desde aquele 141 lá, que foi um patamar muito mais do índice, né, que fez a compra do que propriamente um patamar normal. E aí, tipo, depois daquele lá ele caiu um pouquinho, mas ele conseguiu segurar. Agora que ele voltou para um patamar que eu acho que voltou para o patamar normal, né? E meio que pré-emissão. Pode ser que segure nesse patamar. Esse patamar é um patamar que ainda deve destravar um pouquinho. Vamos ver os shoppings. XPMOL batendo 112, também está se segurando um pouquinho. O VISC teve emissão, então
visto que voltou para um pouco do preço, visto que caiu um pouquinho. Vamos ver o HGBS. O HGBS, por conta desse resultado dele, também achei que ele ia acabar ganhando um pouquinho de preço, não tem ganhado na velocidade que a gente esperava. HGBS, HSML, BTLG com 101, ele voltou praticamente o preço da oferta. Quem está em oferta agora deve sofrer, não acho que vai conseguir captar. Eu até esperava algumas ofertas agora em outubro, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Enfim, eu acho que é isso, assim, o que a gente queria passar. Primeiro, o mercado deu uma estressada. Se você for olhar qualquer referência, dólar, bolsa, a FIX é a única referência que eu acho que mudou muito pouco, mas eu não acho que tá certo o preço. Ele tá meio deslocado, assim. Você vai olhar até no seu patrimônio, não deve ter sentido tanto se você tem um patrimônio mais forte em fundos. O iFix talvez seja o único, a NTNB sentiu bastante. DI, nem fala. DI, o volume de alguns finais ali foi absolutamente 3, 4 vezes maior do que o normal da média. Então, o mercado tá procurando ali. Bom, é basicamente isso que a gente queria falar. Fez um fechamento aí bem tranquilo, né, para falar. Não acho que tem que entrar em desespero. Acho que tem oportunidades também. O Tesouro começa a ficar interessante com uma taxa. Então, você tem essa opção do Tesouro, tenta olhar para ela também. Eu, particularmente em relação ao pré-fixado, você tem que fazer um caminho ali de quando a taxa... quando parar da faca cair, né? A gente costuma falar, parar o mercado estressar tanto. Quando ele para e começa a melhorar, é um momento... mas aí já foi, sim. Mas você não está querendo pegar o pico, né? Acho que a galera não para de procurar o pico. Então, esse é um ponto... Tem que parar para a gente ver onde vai ser juros. E também tem que moderar ali a duration que você quer do seu prefixado, se você curtir um pouquinho de prefixado, e numa dosagem eu acho que menor ali. Cuidado com os CRIs que estão saindo. A gente vê muita oferta de CRI ruim. A gente vê muita oferta de debênture ruim, com taxa horrível. Assim, cara, você vê alguns ativos muito mais líquidos, que você consegue vender com uma rentabilidade muito melhor no mercado. Então tome cuidado com oferta de debênture. Tome cuidado com oferta de CRI, de CRA, tá? E eu acho que é isso. Eu acho que é muita cautela, assim. Não acho que você tem que tomar uma taxa... Aí o cara te oferece uma taxa ali de IPCA mais 8 numa debênture e você fala, beleza. Pô, com risco complicado ali, tá? Então, cara, muito cuidado com os emissores, entendeu? E, tipo, mesmo um emissor AAA, cuidado, tá? Cuidado. Esse é o viés ali, porque você vai concentrar um valor relativamente, aí você fica... E aí, provavelmente, você vai fazer o que todo mundo faz, que é, em vez de marcar o preço no que está sendo negociado, e para você ver o estresse do seu próprio papel, você marca na curva. E é a pior coisa que você pode fazer. Então, sempre, se você tiver a opção, marca sempre a negociação. Porque você sabe se o papel... Porque assim, se começa a perder muito valor, tem que ligar um alerta na sua cabeça. Não é porque, tipo, olha, a pessoa tá vendendo porque ele é um bando de farinha. Não é não. É porque às vezes só tem liquidez naquele patamar e o ativo piorou. Então, pelo menos é um alerta para você analisar o ativo de crédito. Se você não vai fazer isso, cara, procura um fundo fechado, com menos estresse e com uma gestão melhor, saca? Sem dor. Bom, pessoal, é isso. Eu vou terminar aqui. Esse aqui foi só um mini fechamento aí para tentar ajudar vocês e deixar um pouco mais calmo ali em relação ao que a gente está